Olá, imagina só essa cena. Um grupo de pessoas dançando em uma sincronia perfeita, mas sem nenhuma coreografia. Nenhum passo foi combinado antes. Tá tudo sendo criado ali, na hora. Como é que isso pode ser possível? Pois é, a resposta está num sistema fascinante que, olha, tem muito a nos ensinar sobre liderança e trabalho em equipe. Essa é a grande pergunta, né? E a gente vai explorar isso agora. A resposta tem nome. Chama-se American Tribal Style, ou ATS. E pode acreditar, as regras que fazem essa sincronia toda acontecer são uma verdadeira aula sobre como equipes de alta performance funcionam na vida real. Então vamos entender essa história. Para começar, a gente precisa desvendar o sistema por trás dessa dança. O foco aqui é entender como um conjunto de regras bem claras, na verdade, pode gerar uma liberdade criativa incrível e uma coesão de grupo que é, assim, impressionante. Então, o que é exatamente esse tal de ATS? O melhor jeito de pensar é como se fosse um idioma e não uma rotina de passos. Cada pessoa ali aprende um vocabulário de movimentos e um conjunto de sinais bem específicos que indicam qual vai ser o próximo passo. É essa linguagem em comum que permite que a mágica da sincronia aconteça. E para entender o modelo de liderança que surge dali, primeiro a gente precisa entender as regras dessa linguagem. Porque, olha, é igualzinho a qualquer time que funciona bem. É a clareza nas regras que dá a confiança e a flexibilidade para todo mundo poder improvisar junto. E aqui estão os pilares de tudo isso. Começa com o vocabulário compartilhado, ou seja, todo mundo fala a mesma língua. Depois, tem um sistema de regras e sinais super claro que guia a comunicação. Isso permite que a dança seja criada em tempo real. E, o ponto mais crucial para a nossa análise, a liderança é rotativa. Ninguém é estrela o tempo todo. Esse contraste aqui mostra bem a diferença de filosofia. De um lado, a coreografia tradicional, que é fixa, memorizada e geralmente focada num solista, numa estrela. Do outro, o ATS, que é fluido, compartilhado e totalmente focado no sucesso do grupo. A beleza não vem de uma pessoa só, mas da engrenagem do grupo funcionando perfeitamente. E essa filosofia toda nos leva direto para o maior desafio desse sistema. Porque se a liderança é rotativa, significa que uma hora vai chegar a vez de cada um. E para muita gente, essa é a parte que dá um frio na barriga, a obrigação de dar um passo à frente e guiar o grupo. E olha, isso não é negociável. Não dá para se esconder lá no fundo do grupo e só seguir o baile. Para que o sistema funcione, cada pessoa, em algum momento, tem que assumir a posição de líder. Faz parte da regra do jogo, é a responsabilidade de cada um com o coletivo. Vamos colocar em números para ficar mais fácil. Pensa num grupo de 4 pessoas. A responsabilidade pelo sucesso da dança é dividida igualmente. Cada um ali tem exatamente 25% da responsabilidade. Nem mais, nem menos. Ninguém carrega o time nas costas. A carga é dividida de forma precisa. E esse ponto aqui é fundamental. Não importa se uma pessoa dança há 10 anos ou se começou no mês passado. A partir do momento que está no grupo, a responsabilidade é a mesma. O profissional e o iniciante têm os mesmos 25%. É um sistema radicalmente igualitário, onde o status não alivia o dever de ninguém. Tá, mas e a insegurança de liderar? Como se lida com isso? A filosofia aqui é muito direta. O medo não é uma barreira. Ele existe, claro, mas não pode paralisar. Se o medo aparecer, ótimo, ele vai dançar junto. A ação acontece apesar do medo, não na ausência dele. E isso leva a uma outra ideia genial. O erro não é visto como um fracasso. O erro é um dado, é informação. Quando quem está liderando erra, aprende na hora qual sinal não ficou claro. E o grupo aprende a se adaptar mais rápido. No fim das contas, o erro vira a principal ferramenta de aprendizado para todo mundo. Ok, então a pessoa foi lá, superou o medo e assumiu a liderança. Mas o que significa ser um bom líder dentro desse sistema? Já adianto que não tem nada a ver com poder ou com ser o centro das atenções. É uma função bem específica. Vamos ver qual é. Essa tabela deixa a diferença muito clara. De um lado, o líder de apoio, que dá sinais claros e previsíveis com foco total no grupo. Do outro, o líder dominante, que é confuso, errático e focado no próprio ego. E claro, o bom líder sabe a hora de passar o bastão, enquanto o outro tenta monopolizar o tempo na frente. Basicamente, a responsabilidade do líder pode ser resumida nessas 3 tarefas. Primeiro, clareza. A comunicação tem que ser impecável. Segundo, servir ao grupo. A escolha dos movimentos é sempre pensando em fazer todo mundo brilhar junto. E terceiro, compartilhar. Liderou? Fez seu papel? Ótimo.
Agora é hora de passar a liderança adiante. No fim das contas, a filosofia é essa. A liderança aqui é um ato de serviço. O sucesso do líder não é medido pelo quão incrível ele parece, mas pelo quão incrível, coeso e sincronizado ele consegue fazer o grupo inteiro parecer. O brilho do líder vem do brilho do time. Agora, vamos sair da pista de dança e trazer essas ideias para o nosso mundo. O que essa dinâmica de grupo tão diferente pode ensinar para a gente sobre trabalho em equipe, sobre gestão de projetos ou sobre qualquer tipo de colaboração? As lições são muito diretas e poderosas. Que liderança é uma função, não um cargo. Que equipes onde todo mundo se sente dono do resultado são muito mais fortes. Que o crescimento de verdade acontece quando a gente encara a nossa vez de liderar, mesmo com medo. E que nada disso funciona sem humildade para servir o grupo e clareza para se comunicar. E para fechar essa ideia sobre o medo, tem uma citação de Shakespeare que diz tudo. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar pelo medo de tentar. É isso. Muitas vezes, não é a falta de capacidade que impede, mas a dúvida interna, o medo de arriscar. Então fica aqui essa reflexão. Nos nossos projetos, nos nossos times, na nossa vida, onde será que um pouco mais de liderança compartilhada e um pouquinho menos de medo de tentar poderiam fazer toda a diferença? A resposta pode ser bem interessante. Obrigado por acompanhar esta análise.